crianças, hoje eu vou contar para vocês uma história bíblica de Jesus com seus discípulos. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Por que é que vocês acham que eu estou com esse chapéu de marinheiro e tem esses desenhos de barcos, de âncoras? Por que será? Isso, porque a história que eu vou contar para vocês hoje, ela acontece num lago, dentro de um barco. Isso mesmo, e essa história fala de medo. Do que é que você tem medo? A gente pode sentir medo? Será? Claro que pode! A gente só não pode deixar o medo dominar a gente, tomar conta da vida da gente. Quando isso acontece? Por exemplo, tem criança que não dorme no escuro porque tem medo. Ah, não! Dormir no escuro é tão gostoso, faz bem para os nossos olhos. O medo não pode atrapalhar a vida da gente. Porque existem tipos de medo que nos protegem. Verdade. Como isso? O fogo queima, não queima? E por que você não coloca a sua mão no fogo? Porque você tem medo de se queimar. Então, esse tipo de medo nos protege quando impede a gente de fazer algo ruim para nós mesmos. E hoje, a história que eu vou contar para vocês fala disso, de homens que passaram muito medo e na hora do medo eles esqueceram de algo muito importante, isso mesmo. Mas eu vou contar a história, depois a gente volta a conversar. Como vencer este medo? Existe um jeitinho, vamos lá? Essa história bíblica está escrita no livro de Marcos, a partir do versículo 35. E conta a história de Jesus. Jesus estava dentro do barco e ele conversava com as multidões, falava com muita gente. As pessoas estavam na praia e Jesus conversava com elas de dentro do barco. Jesus ensinava as pessoas, falava do amor de Deus por elas. Jesus, quando estava aqui na terra, fez muitos milagres. E Jesus estava acompanhado dos seus discípulos. Olha só, dos seus discípulos. Vamos colocar no barco junto? Então, vamos colocando os discípulos de Jesus. Olha só, aqui tem mais. Vocês sabem o que são discípulos? Discípulos eram os homens que ajudavam Jesus. Eles estavam sempre pertinho de Jesus. Aonde Jesus ia, os discípulos estavam juntos. Isso. E vocês sabem quantos discípulos Jesus tinha? 12. Muito bem. Alguns estão aqui com Jesus e uns estão dentro do barco. Então, olhem só, os discípulos estavam com Jesus e Jesus falando com as multidões. E aí, Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim: vamos para o outro lado do lago. E os discípulos responderam: sim, Jesus, vamos. E eles começaram a remar. Chuá, 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 chuá. E a viagem ia muito tranquila. O mar estava muito calmo. E assim eles iam navegando. Jesus bocejou. Pegou uma almofada e foi descansar. E os seus discípulos continuaram a cuidar do
barco? Muito bem. E alguns foram lá para dentro. Então, eles iam navegando naquele mar tranquilo e a viagem ia muito bem, continuava bem. Chuá, chuá. Mas de repente começou a soprar um vento. E vocês não acreditam, começaram a vir ondas muito fortes, e o mar começou a ficar agitado. Olha só, as ondas altas e o vento muito forte, e os discípulos começaram a ficar com medo. Aí eles olharam para cima, sabe o que eles viram? Uma tempestade, olha só! E a tempestade caiu bem em cima deles. Cabum! Cabum! E eram chuvas, eram raios, e a tempestade cada vez mais forte. E os discípulos apavorados, eles não sabiam o que fazer. E as ondas cada vez mais fortes. E aí, de repente, sabe o que aconteceu? A água começou a entrar dentro do barco. Meu chapéu! A água dentro do barco e as ondas forte. E os discípulos apavorados, eles não sabiam mais o que fazer. Eles estavam com muito medo. Os discípulos estavam apavorados. Eles não sabiam, ficaram sem ação, não sabiam o que fazer. Eles não sabiam nem o que pensar direito. E eles olhavam para cá, olhavam para lá, e a chuva cada vez mais forte, entrando dentro do barco, a água. Mas de repente, eles lembraram uma coisa importante. Jesus estava dentro do barco. E eles foram lá. Jesus, acorde! O barco vai afundar! Nós vamos morrer! E as ondas cada vez mais fortes, entrando dentro do barco. Jesus então acordou, olhou para aquela situação toda. E Jesus falou. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse: acalma-te. E vocês não acreditam. Aconteceu um milagre. O vento parou, a tempestade foi embora, o mar se acalmou e ficou tudo tranquilo de novo. Então, Jesus olhou para os seus discípulos e lhes perguntou: por que é que vocês ficaram com medo? Vocês não acreditam em mim? Nessa hora, na hora do medo, os discípulos esqueceram que Jesus estava dentro do barco e que nada de ruim ia acontecer com eles. Jesus é todo poderoso e já havia feito muitos milagres, mas o medo atrapalhou. E os discípulos esqueceram de tudo, deixaram a sua fé de lado e ficaram paralisados de medo. Então, os discípulos começaram a conversar entre si. Sabe o que eles diziam? Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Os discípulos estavam admirados do tamanho do poder de Jesus. E assim a viagem continuou até chegar no destino marcado por Jesus, do outro lado do lago. Chuá, chuá, chuá. Sabe, crianças, a nossa vida é que nem esse barco, passa muitas dificuldades. Às vezes, vêm as tempestades da vida e caem bem em cima da gente, que são os problemas. Todo mundo passa por problemas e a gente fica com medo. Mas se Jesus está
dentro do barco, dentro da sua vida, você pode pedir ajuda para Ele e Ele vai te ajudar. Você viu quando os discípulos ficaram com muito medo? Eles lembraram depois, no final, de pedir ajuda para Jesus e Jesus os ajudou. Então, você pode pedir ajuda para Jesus e Ele vai te ajudar. Mas para isso, Jesus precisa estar aonde? Dentro do barco, dentro da sua e da minha vida. E onde que a gente carrega Jesus na vida da gente? Olha, dentro do nosso coração. Isso! E tem um versículo bíblico no Salmo 34, no versículo 4, que diz assim: Eu pedi ajuda do Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos. É muito bom ter Jesus no coração, não é verdade? Então, não esqueça, quando você sentir medo, lembre, se Jesus está dentro do barco, dentro da sua vida, no seu coração, você pode pedir ajuda para Ele e Ele vai te ajudar. Eu tenho um convite para fazer para vocês. Olhem só. Isso! Sábado, a nossa videochamada às 17 horas. Não perca, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa história e eu vou ensinar vocês a fazer uma coisa muito legal. Então, não percam! Sábado às 17 horas. Espero vocês. Tchau, crianças!